exemplo 1 diz o seguinte: se as correntes de 20 A estão na direção negativa de x, encontre o campo magnético nos pontos sobre o eixo y, em y igual a menos 3 centímetros na letra A e em y igual a 9 centímetros na letra B. Então, ó, o nosso problema nos dá um sistema de coordenadas, ali tem as três coordenadas x, y, z. Nós temos dois fios que estão representados em preto ali, ó. Eles são paralelos ao eixo x, né? Eles estão em y igual a menos 6 centímetros e y igual a mais 6 centímetros. Então, nós temos dois fios. A corrente está na direção negativa de x, né? Esses fios estão em z igual a 0. Eles estão bem sobre o eixo y, né? Z igual a 0, y igual a menos 6, y igual a mais 6, são as duas posições. E aí a corrente entra, né, no eixo x, no sentido negativo do eixo x. Então, toda corrente gera um campo magnético. Se nós temos dois fios passando corrente, nós temos dois campos. E nós queremos saber o campo total, que é a soma vetorial, né, do campo 1 e do campo 2, dos dois fios. E se eu mudar a posição, né, a distância que eu estou tomando em relação ao fio, eu vou mudar o valor do campo magnético. Então, serão respostas diferentes na letra A e na letra B, apesar dos fios não terem sido alterados de posição e nem a corrente deles. O que é alterado é a posição que eu estou calculando o campo magnético. Eu não sei se está claro na figura para vocês. A figura está meio... uma visão meio diagonalizada, assim, ó. Os eixos Z, Y e esse aqui é o meu eixo X. Isso aqui é como se fosse assim, ó. Só que ele está levemente virado, ó. Z, Y e X. Tá? Aqui ele está com uma visão meio lateral e aqui seria uma visão de frente dos meus eixos de coordenadas. Eu acho que assim vai ficar mais fácil de vocês enxergarem. Então eu vou fazer a minha figura assim, tá? O meu eixo X, na verdade, é o eixo aqui, ó, que entra e sai do quadro, tá? E X e Y, Z é o plano. Eu vou desenhar assim, que eu acho que vai facilitar um pouco a visualização, tá? Então a minha figura vai ser assim, ó. Eu vou ter um eixo Z, Y, e aí na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, menos 6, aqui é o menos 6 centímetros, isso aqui daí centímetros, e aqui é o mais 6. Eu tenho um fio, que o fio tá aqui no eixo X, ó. Então eu vou desenhar o meu fio, só essa visão aqui, ó. Tá? Ele tá assim, ó, no quadro, atravessando o quadro, tá? E aí o problema diz que as correntes de 20 A estão na direção negativa de x. O negativo de x é para trás. As correntes estão entrando no quadro. Então eu tenho uma corrente aqui, ó, entrando de 20 A no fio e aqui entrando de 20 A, vou chamar aqui de I1, para dizer que esse aqui é o meu fio 1 e aqui de I2, então esse é o meu fio 2, tá? 1 e 2. E aí o problema quer saber quanto que vale o campo magnético na posição menos 3 centímetros na letra A. Menos 3 centímetros é um ponto aqui, ó. O Y, né? Menos 3 centímetros. Menos 1, menos 2, menos 3. Nesse ponto aqui eu quero saber quanto que vale o campo. Lembrando que eu vou calcular um campo total. E o campo é uma soma vetorial de todos os campos que existem no ponto. Assim como era para campo elétrico, o campo magnético também responde ao princípio da superposição.
Acontece que eu tenho que ver se isso é uma soma de fato, porque isso aqui é uma soma vetorial, tá? Então eu tenho que desenhar meus vetores campo magnético aqui para ver como que eu vou efetuar essa soma. Então olha só, como que é o campo magnético de um fio que passa corrente? O polegar é a corrente, os dedos na mão direita é o campo. Então aqui, ó, eu tenho uma corrente entrando e um campo em torno da corrente, ó, no sentido horário. Esse campo, na verdade, ele faz uma volta aqui, ó. Mas como eu tô olhando só nesse ponto, nesse momento aqui, ó, ele faz a volta aqui, ó. Mas bem no meio da minha circunferência aqui, ó, nessa parte, ele vai estar para baixo, para poder fazer a volta, ó. Então esse é o meu campo 1, dessa corrente I. Tá? Isso aqui é o ponto da letra A. O meu fio 2, ó, tem uma corrente entrando e o campo também é no sentido horário e existem várias circunferências em torno do meu fio e existe uma que passa lá no meu ponto que eu marquei em laranja. Ó, essa circunferência faz essa volta aqui, ó, né, pela regra da mão direita. Em algum momento, ó, o meu campo 2 vai passar aqui, ó, pra cima, para fazer essa circunferência aqui, ó, tá? Então, a minha soma vetorial aqui, na verdade, o meu campo vai ficar assim, ó. O campo 1, se eu disser que o B2 é o positivo em Z, B1 é o negativo. Então, é B2 menos B1 e eu vou responder como vetor no eixo Z, então vai um K. Tá? Agora, a física tá aqui, agora é fazer o cálculo. Quem que é B2 e quem que é B1? B2 e B1 são campos gerados por fios retilíneos. A fórmula do fio retilíneo é μ0i dividido por 2πr. Deixa eu só conferir aqui, porque às vezes eu também esqueço as fórmulas. μ0i dividido por 2πr. Então, isso aqui é μ0i2 dividido por 2πr2, μ0i1 dividido por 2πr1k. Então, abrindo com os números, vocês vão ter que arrumar esse cálculo aqui, né? Mas eu vou colocar em evidência aqui já, ó. μ0, 1,26 vezes 10 a menos 6, e o 2π que está em todos os termos. E eu vou deixar aqui o I2 e o R2, o I1 e o R1. I2, o problema diz que é 20 ampere. R2 é a distância entre o fio e o ponto, o fio 2, ó. Aqui tem 6 centímetros, 7, 8, 9 centímetros. 0,09. E o problema diz que é 20 ampere. E a distância é R1, ó, o 2π já está aqui, ó. Distância R1 é a distância entre o fio e o ponto. O fio 1 e o ponto tem 3 centímetros. 3 centímetros. Então agora é fazer a conta. Isso aqui vai dar, se o meu cálculo estiver correto, menos 88,6 vezes 10 na menos 6 Tesla. E eu coloquei já como vetor unitário, né, no eixo Z. Isso aqui é a minha letra A. Tá? A letra B, a pergunta é a mesma, só que o ponto é em 9 centímetros. 6, 7, 8, 9. O meu ponto na letra B tá aqui, ó. Tá? A letra B. Quero saber o campo total
Isso aqui ainda é verdade, ó. O campo total é a soma dos campos individuais. Nunca deixou de ser verdade. O que vai mudar? Primeiro eu tenho que olhar se os vetores vão dar com essa conformação ou de outra forma para ver como fazer essa soma. Então a primeira coisa eu vou desenhar aqui meus vetores B1 e B2. Então o campo 1, ó, a corrente 1 entra no quadro e o campo são círculos que giram no sentido horário e lá no ponto, ó, eles vão passar para baixo. Esse aqui é o meu campo 1. O meu campo 2, a minha corrente entra e o meu campo gira aqui, ó. Então, o campo 2 nesse ponto também vai passar para baixo. Então, essa soma vetorial aqui é uma soma, só que são dois termos negativos, né? No eixo Z. Ou seja, posso escrever assim, ó. Tá? Então, vamos abrir quem é o que aqui. Então, B1, a fórmula é a mesma que eu usei aqui, ó. μ0i sobre 2πr, só que é 1, né? E o 2 é μ0, isso é fórmula de fio retilíneo. Ela é válida, só que muda as distâncias em relação à letra A, no eixo K. Substituindo os valores. Então, meu campo vai ser menos, vou colocar em evidência o μ0 e o 2π. 1,26 vezes 10 na menos 6, e o 2π, vou ficar com I1 e R1. I1, o problema disse que era 20, R1 é a distância do fio 1 ao ponto. Tudo aqui tem 9 centímetros e aqui tem mais 6, são 15 centímetros. A corrente 2 é 20 e a distância entre o fio 2 e o ponto é 3 centímetros, que eu coloco em metros. Então, agora vocês resolvam o cálculo. Isso aqui vai dar menos 160 vezes 10 na menos 6 Tesla no eixo Z, K. Tá? Então, essas são as respostas da letra B e da letra A.